Olá, muito boa noite. Considerada uma das mais importantes secretarias de governo do Estado, a pasta de Infraestrutura e Logística é responsável por áreas fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul: estradas, sistemas de transporte, mineração e energia. Também sob o guarda-chuva da CEINFRA estão algumas das estatais e autarquias do governo, como, por exemplo, a recém-criada Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, e a histórica CEE, a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Para falar dos desafios das secretarias de Infraestrutura e Logística, estamos recebendo no Frente a Frente de hoje o titular da pasta, João Victor Domingues. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Eugênio Esber, diretor da revista Amanhã, Samantha Klein, repórter da Rádio Guaíba e do jornal da URGS, e Roberta Pinto, coordenadora de produção da Rádio FM Cultura. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Secretário, boa noite, obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui na TVE. No início da atual gestão, o governador Tarso Genro disse que uma das prioridades dele seria os acessos asfálticos, seriam os acessos asfálticos. Passados 3 anos do início do governo, qual a situação dos acessos asfálticos, sendo que tem muitos municípios, 25% dos municípios gaúchos, ainda enfrentam esse problema? Bem, antes eu tenho que fazer uma preliminar, porque assumi a secretaria no dia 25 de setembro do ano passado. Tenho dito que esse tema dos acessos municipais, muito mais do que uma melhoria nas condições de trafegabilidade para os cidadãos que moram nesses municípios, ele está inserido numa estratégia de desenvolvimento econômico e integração regional. Isso que é fundamental a gente compreender. A premissa do nosso governo é a retomada do desenvolvimento econômico com inclusão social. Para que isso aconteça, existe um conjunto de ações que foram feitas e que estão tendo resultado, como nós agora estamos comemorando, né, o estado que mais cresceu do ponto de vista da produção industrial, 6,8% no ano passado. Quer dizer, além de termos políticas específicas para o tema de desenvolvimento econômico, de inclusão social, como o RS Mais Igual, o tema dos acessos municipais se insere nessa questão da infraestrutura. Nós temos aqui uma agricultura familiar muito forte, muito inserida em cadeias tradicionais, cadeias produtivas tradicionais, leite, carne, etc. Tu imagina essa agricultura familiar forte, num município sem acesso asfáltico, ela tem já, do ponto de vista dos insumos, uma perda de competitividade da cooperativa ou de atração de um abatedor, ou enfim, de uma empresa de médio ou grande porte. Então, os acessos municipais se inserem dentro dessa estratégia de desenvolvimento econômico com integração regional. Nós assumimos o governo, tínhamos 104 acessos municipais por fazer, cerca ali de 80 e poucos municípios, né? E, bom, conseguimos recursos, o governador, antes mesmo de assumir, já tinha financiamento junto ao BNDES e ao Banco Mundial para a implementação dos acessos municipais. Hoje nós temos o maior plano de obras rodoviárias que o DAIR já administrou. Isso significa, comparando com os governos anteriores, que fizeram suas escolhas dentro desse tema da infraestrutura, legítimas, enfim, mas a média de conclusão era em torno de 8 acessos municipais por governo. Nós já temos 15 inaugurados, 11 sendo sinalizados, o que faz 25 acessos municipais até este momento. E temos mais 25 em obras. Até o final de julho, nós teremos 33 concluídos e 46 em obras, o que significa 79 acessos municipais, ou em obras, ou sendo concluídos, né? Aqueles outros, para fechar os 104, nós pretendemos deixar já a solução institucional, jurídica deles resolvidas, porque são contratos que vêm desde 98, do governo Brito, quando se fez aquele programa Nenhum Município Sem Asfalto, mas naquela época o governo, vamos dizer assim, tocou a toque de caixa para fazer as licitações, não tinha projeto, muitos acessos municipais, uma obra de infraestrutura do porte de um acesso municipal, a premissa número 1 é ter um bom projeto executivo, não tinha. Licenciamento ambiental, também não tinha. Então, esses contratos vieram se arrastando
ao longo dos governos e os governos tentando resolver, enfim. Nós tomamos a decisão no início do governo de aproveitar esses contratos, talvez tivesse sido o caso de rescindi-los e fazer novas licitações, porque são situações das mais diversas, né? Porque se a gente for falar exemplos aqui do que acontece com esses contratos, sim, são vários casos que tu não acredita, assim, às vezes que o poder público pode ser tão violento em relação a não prestar uma política pública, e isso é uma política pública numa determinada comunidade. Então eu acredito que nós vamos deixar encaminhada essa situação dos acessos municipais. Dentro desse programa do plano de obras rodoviárias tem os acessos municipais, ligações regionais fundamentais, e aí cito Cachoeira Rio Pardo, lote 1 e lote 2, que agora estamos homologando a licitação, que também era uma reivindicação antiga, a obra já tinha iniciado, tinha parado, inicia e para. Isso é um drama. E para mim é uma novidade, porque eu sou advogado de carreira, sou formado em Direito, enfim, não posso exercer advocacia em função da minha condição de servidor do Poder Judiciário, mas os problemas que nós enfrentamos, e aí a outra frase que também aprendi e estou repetindo sempre, nesta área é investimento, ter capacidade de investimento. Número 2, capacidade de gestão. E esse tema da infraestrutura não é só o projeto básico que o engenheiro vai lá fazer, etc. Tu tens que ter capacidade de interpretação normativa, de gestão, de conseguir não driblar a burocracia, mas conseguir superar os entraves burocráticos, né? Então, investimento, capacidade de gestão e planejamento. Em infraestrutura voltada para o desenvolvimento econômico, que é a primeira vez que está se fazendo isso no estado do Rio Grande do Sul, se não tiver planejamento, tu acaba sempre, apaga um incêndio aqui, apaga outro incêndio ali, ou quem chora mais leva, por exemplo, uma determinada pressão política, faz essa ligação regional. Mas se fores olhar na estrutura produtiva do estado, nem sempre aquela ligação regional será a mais importante para destravar um gargalo ou fazer escoar determinada produção. Agora o senhor tocou numa questão fundamental, que é a questão do planejamento. E agora, no início do ano, se eu não me falha a memória, o governo do estado anunciou que está fazendo um plano logístico do estado do Rio Grande do Sul, que vai pensar o estado para os próximos 25 anos. É verdade. Em que pé estão esses estudos agora que estão sendo feitos? Eu sei que tem um cronograma de implementação e dá para pensar no estado, na velocidade que ele está crescendo nos próximos 25 anos, o que a sociedade pode esperar desse planejamento e se a gente está pensando agora nos próximos 25 anos, qual é o risco que se tem também de chegar lá e algumas obras já estarem defasadas, precisar fazer, como é que esse planejamento vai ser feito para que realmente se consiga resolver os problemas que a gente tem hoje e ainda projetar o futuro, que é mais importante ainda. Esse tema do planejamento realmente é fundamental. Nós contratamos o Plano Estadual de Logística de Transporte, que é com recursos da própria Secretaria, né, numa parceria com o Banco Mundial. Este Plano Estadual de Logística de Transporte vai nos dar este mapa, vai mapear a origem e destino das nossas principais cargas, a situação rodoviária, mas não só a rodoviária, de duto, para transporte de gás, etc., a ferroviária, a aeroviária, a hidroviária, que é fundamental. Então, isso vai nos apontar, por exemplo, e agora a gente está fazendo uma pequena alteração no escopo do projeto para incluir terminais de logística, por exemplo. Então, isso vai me dar o meu mapa estratégico do Estado para os próximos 25 anos, mas ele prevê uma atualização, daqui a 5 ou 8 anos ele prevê uma atualização. Hidrovia. O Rio Grande do Sul tem uma situação privilegiadíssima do ponto de vista hidroviário. Mas se nós olharmos comparado com o resto do Brasil, é o que menos utiliza esse modal de transporte. Quer dizer, é uma contradição absurda e a gente precisa superar isso. Então, isto vai nos mostrar, por exemplo, que se eu conseguir ter o escoamento da minha produção da região da Serra até um pedaço, ao invés de caminhão até o Porto de Rio Grande, ou quando vão para o Porto de Paranaguá, por exemplo, né, conseguir ter um terminal de logística às margens do Jacuí, por exemplo, ou do Taquari, ou que seja o Porto de Estrela. Isto vai reduzir em muito o meu custo de transporte. Nos Estados Unidos, o que eu produzo, o custo de transporte é 6,5%. No Brasil, é 14%, 14,5%. Na região da Serra, aqui é 17%. Então, nos tornamos menos competitivos. Então, o PELT vai apontar nessa direção. E eu diria que ele vai fazer uma transição entre o tema de casa que nós estamos fazendo agora,
infraestrutura rodoviária e etc., recuperando o tempo perdido, porque se investiu muito pouco em rodovia no Estado, para uma situação em que eu vou poder antecipar problemas. E é o outro estudo que nós estamos fazendo junto com a Agência Gaúcha de Desenvolvimento, com o secretário Mauro Keniginic e o Ivan, que é o presidente, vamos lançar agora em maio, é o plano de infraestrutura voltada para o desenvolvimento. Nós fizemos uma rodada de consultas, Agenda 2020, Rumos 2015, Sul Competitivo, e nós vimos que todos esses planos que apontam determinados diagnósticos desses gargalos de infraestrutura são 187 propostas. Coincidentes, não tem 5. Né? Quer dizer, a visão sobre este tema da logística no Estado, ela ainda está presidida por uma visão muito particular ou muito corporativa, dependendo da região em que você tem a sua, vamos dizer assim, o seu interesse econômico mais localizado e etc. Secretário, mas por que esse plano de logística, que é fundamental para o Rio Grande do Sul, não foi pensado lá no início da gestão? E só agora no último ano? Ele foi pensado, mas colocado... ele demorou a ser executado. Contratado. Nós tivemos, sim, na Secretaria de Infraestrutura, vários problemas de gestão. Né? Algumas coisas demoraram para sair do papel. Tivemos um período de uma disputa muito grande entre DAER e Secretaria de Infraestrutura. O secretário Caleb, que me antecedeu, teve um papel fundamental nessa pacificação do DAER com a CEINFRA. Quando eu assumi, com a saída do PSB, né, nós trocamos diversos quadros, né, botamos uma direção mais... Eu cheguei lá, eu tinha... um advogado na Secretaria de Infraestrutura e vários engenheiros interpretando contratos. Nada contra os engenheiros, mas eu não quero um advogado fazendo uma ponte. Contrato, interpretação legal é função de advogado. Então eu troquei, fizemos uma equipe hoje de altíssimo nível técnico, né? Seja os engenheiros que lá estão e no DAER também, como essa equipe jurídica na Secretaria, que nós conseguimos destravar várias coisas. Por exemplo, nós criamos um grupo especial de licitações, que reúne toda terça-feira no meu gabinete, junto com a CAGE, com a Central de Licitações, com o DAER, e nós planejamos as nossas licitações. Se tem algum problema de interpretação que a CAGE vai apontar, ela diz ali na mesa, e a resposta ela é mais rápida, não demora mais 40 dias. Então, ao invés de demorar 6 meses para eu conseguir botar uma licitação na rua, hoje eu estou demorando 40 dias, e eu boto a licitação na rua. Então, isso foram coisas que nós fomos melhorando do ponto de vista da gestão, por isso que não iniciou antes. Secretário, a pergunta sobre o planejamento da Roberta, eu acho que levanta uma questão importante, que é a visão do Estado a longo prazo. Né? Eu queria lhe questionar sobre a criação de mais uma estatal, a EGR, como possível indicativo de que o Estado do Rio Grande do Sul aposta num caminho que é bastante diverso, é bastante diferente do caminho seguido pelo governo federal, que é de o governo federal admitir que os recursos públicos são escassos, não é? E além de todo um ordenamento jurídico que torna complicado o uso da verba pública, então ele se socorre do recurso privado. E estão aí as concessões de aeroportos para mostrar isso. E de rodovias também. E de rodovias também. E o Estado do Rio Grande do Sul, contrariamente a essa visão, aposta no modelo de criação de mais uma estatal com todas as mazelas que a gente sabe que hoje que emperram a administração pública, a começar pela falta de dinheiro. O Rio Grande do Sul não está, o Estado do Rio Grande do Sul não está fazendo uma opção que vai na contramão do que a realidade tem mostrado ser o ideal para conservar estradas. Por exemplo, para pegar o caso da criação da estatal, a EGR. Em 25 anos, quem terá razão? Mais razão, o Estado do Rio Grande do Sul ou a República Federativa do Brasil, a continuarem esses modelos? Eu penso que não há uma contradição se olharmos, vamos dizer, nos próximos 5 anos, né, deste nosso planejamento para o Estado do Rio Grande do Sul. Este programa que iniciamos agora, que retoma o desenvolvimento econômico, mas que ele precisa agora passar por essa atualização e essa transição para ter as condições de manter um crescimento sustentável no próximo período, né? Garantir isso que a Roberta disse, o Estado que vem crescendo, temos que manter esta curva. A EGR, ela surge num momento em que nós tínhamos, e aí
eu, dentro do governo, sou considerado um defensor das PPPs, junto com o secretário João Mota, porque a PPP, por si só, ela não é boa ou ruim. Depende do contrato, do escopo, do objeto, se tem controle social, qual é a contrapartida do Estado, qual é o projeto e como ele se insere num determinado contexto regional, micro-regional, numa determinada estratégia de desenvolvimento econômico. Só esclarecer, PPP, parceria público-privada, para quem está assistindo. Bom, a EGR ela entra no momento em que aqueles contratos que tínhamos, por exemplo, não previam a manutenção do acostamento, não previa investimento, tinha uma tarifa altíssima de pedágio. O governo decide, então, terminar aqueles contratos. A EGR está investindo nesses próximos 16 meses, 200 milhões de reais. Isto nem as concessionárias privadas fizeram nos 18 primeiros meses de concessão. Ela é uma empresa que nós já criamos enxuta, então ela não é cabide de emprego, não vai inchar a máquina pública, ela faz uma administração e um gerenciamento dessas estradas, 800 quilômetros que estão em 14 praças concedidas, que estavam concedidas, 3 eram já pedágios comunitários, mas pedágios públicos hoje, com uma redução de 30% na tarifa. Tem controle social. O projeto da EGR foi feito pela minha equipe quando eu ainda era secretário de assessoramento superior do governador. E nós incluímos, a pedido do governador Tarso, um mecanismo de controle social em que as próprias... E aí eu acho que entra na validade e na legitimidade deste modelo, e depois eu sigo da relação com o governo estadual e federal no tema das concessões, que é o seguinte: não tinha controle social nas concessões privadas. Nós não sabíamos aonde ia o investimento. Vários debates na Assembleia Legislativa foram feitos, né? Qual é a planilha de investimento das concessionárias? Aí tinha dúvidas de todos os lados, posições da AGERGS, do Tribunal de Contas, quer dizer, uma conflitividade muito grande em cima desse tema. Hoje os Coreps decidem, por exemplo, na praça de pedágio de Portão, aquele recurso arrecadado, como ele vai ser investido. 80% do recurso arrecadado é para investimento e 20% fica para as despesas administrativas. Eu não tenho que dividir resultado com o meu acionista. O meu acionista é o povo do Rio Grande do Sul, que vai ter que investir e fiscalizar o investimento de 80%. Então, desse ponto de vista, considerando um modelo que vinha um contrato muito perverso para um modelo que o governo federal está adotando agora, se criou a EGR e acredito como uma alternativa muito generosa a se ver, certo? Concordo contigo. Tem aí, está fechando um ano, a EGR agora. Tivemos demora na contratação de alguns contratos de conserva ali na região de Lajeado, de Venâncio Aires, a 287 ali Santa Cruz para Santa Maria. Tudo isso é verdade. As pessoas têm razão de reclamar quando dizem, olha, a 287 não está legal. Não está legal, mas também não estava legal quando estava a concessionária. Mas agora ela entrará num eixo de recuperação interessante. As concessões, o governo federal estava implementando um programa de concessão rodoviária muito interessante. Nós aqui não somos contra. Nós estamos discutindo com o Ministério dos Transportes por um próximo período, também as rodovias federais aqui no estado do Rio Grande do Sul poderem passar por um programa de concessão e de investimento. Não no modelo anterior, já implementado, que foi um desastre, mas no modelo que se adeque à realidade do Rio Grande do Sul e ao que o governo federal vem implementando. Agora estamos discutindo o aeroporto 20 de setembro. Bom, estamos já para fazer uma reunião em que vai concluir um processo preliminar de análise de localização, de desapropriação e de modelagem com a SAC, com o ministro Moreira Franco e o governador Tarso Genro. Agora nos próximos dias, aí, até a segunda quinzena de abril, isso vai acontecer. Mas o governo federal já sinaliza que um novo aeroporto aqui, o governo federal não tem como construir com recurso próprio. Teria que ser um projeto greenfield, ou seja, uma construção do zero com uma concessão. Então nós não temos aqui no governo uma opinião contra as concessões ou PPPs, mas sim se ela atende o interesse público, qual é o escopo desse projeto. Vide a 010, que estamos trabalhando para viabilizá-la, mas numa situação econômica que mudou um pouco em relação àquela do projeto do ano passado, quando anunciamos com fundo de ativos e uma parte o Estado assumindo, etc.
Secretário, quanto à EGR, além dos problemas de poucos recursos, tem ainda a questão do projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do pedágio único na mesma praça, né, para quem passa mais de uma vez por dia. O Estado vem buscando aí alguma solução jurídica, mas na prática, tendo ou não essa arrecadação, isso é suficiente para investir na manutenção dessas estradas todas e na compra de ambulâncias, por exemplo, conforme prometido no começo do ano, 10 ambulâncias pelo menos? Nós temos uma relação muito respeitosa com o Legislativo, né? Um governo que durante muito tempo teve uma maioria bastante sólida, mas que mesmo assim ainda consegue aprovar os seus projetos, mesmo com o PDT, o PSB, hoje sinalizando com candidaturas próprias, enfim. Um governo de coalizão. Então respeitamos o Poder Legislativo. Mas neste caso não foi feito nenhum estudo que justificasse a viabilidade de fazer a isenção nesse molde que foi aprovado o projeto do deputado Carlos Gomes, né? Algumas praças a EGR vai perder 40% de arrecadação, outras 30%. Isso incide em quê? Menos investimento, não tem mágica. A relação da tarifa com o investimento, ela é uma relação direta. Então, se eu tiro receita, eu diminuo o investimento. Acho que isso faltou um debate com os próprios COREPs, né, os conselhos esses que administram, junto com a direção da EGR, as praças de pedágio público, né? Faltou esse debate. Nós vamos questionar via judicial o projeto de lei. E estamos buscando, se não formos vitoriosos, alternativas de minimizar isso. Porque também precisa de um decreto regulamentando o projeto de lei e etc. No ano passado, partindo disso que a Samantha perguntou, a gente acompanhou muitos problemas ou reclamações, na verdade, sobre a situação da falta do atendimento de saúde e do atendimento de guincho, atendimento mecânico nas estradas administradas pela EGR. Como é que está a situação hoje? Às vezes, a síntese da notícia que vai veiculada nos jornais e nos rádios, ela prejudica uma análise mais global, né? Por exemplo, as concessionárias não tinham SAMU. Elas tinham uma ambulância que dava uma sensação de segurança com um motorista e um técnico de enfermagem. Acidente mais grave, quem atendia era SAMU. Número 2, acidente mais grave, fora era o próprio carro dos bombeiros que ia com o desencarcerador para fazer o resgate, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos melhorando esse serviço público que já era prestado. A EGR contrata esses carros de resgate para os bombeiros e nós readequamos a prestação da SAMU, os postos de atendimento, que hoje nenhuma SAMU percorre mais do que 50 quilômetros para atender uma ocorrência numa dessas estradas. Então, eu acredito que desse ponto de vista não há um prejuízo em relação à situação anterior. Acredito que haja até um reequipamento dos bombeiros com esses desencarceradores e esses veículos de resgate. Mas não existe um risco, por exemplo, de ter uma ambulância do SAMU no município do interior e vai atender um acidente, acaba desequipando, né, retirando esse veículo para uma emergência no próprio município? Para aqueles municípios que quiserem, nós estamos repassando recursos para ter mais SAMU, porque a SAMU é mantida pelo Poder Municipal, pelo Estadual e pelo Federal, né? E da parte do Governo do Estado estamos reforçando esse recurso. E essa situação acontecia na situação anterior também. É porque essa questão que a Samantha está levantando é importante, porque justamente a gente sabe a realidade de alguns municípios que de repente tem apenas uma unidade de pronto atendimento, de ambulância, de SAMU mas no local. A maioria, né? De qualquer forma, já acontecia na situação anterior, porque a ambulância que tinha nas concessionárias não fazia esse tipo de atendimento. Queria lhe fazer uma pergunta sobre Copa do Mundo. A infraestrutura é talvez uma das áreas mais sensíveis para a imagem que o Brasil possa projetar lá fora como um local para se investir, né, para os investidores do mundo inteiro encararem como opção, né, de empreender. Então, a infraestrutura é o cartão postal brasileiro. E ele é um cartão postal que hoje não recomenda o Brasil, e o Brasil corre contra o tempo, e muitas das obras estão atrasadas.
Como titular da pasta, coube ao senhor a honra e eu acho que a preocupação de ser o titular da pasta de infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul em uma Copa do Mundo que causa muitas preocupações. O senhor acha que sai fortalecido dessa Copa do Mundo ou o senhor vê com grande preocupação o mico que talvez possamos pagar perante o mundo pela precariedade da infraestrutura brasileira e a incapacidade de responder rapidamente para um evento de tal magnitude? Eu disse para vocês que nesse tema da infraestrutura, no início aqui da nossa conversa, que nós primeiro estamos recuperando o tempo perdido, né? E no tema da energia não é diferente no tema das estradas, lamentavelmente. Nós temos um coeficiente que é remunerado dentro da tarifa, que gera uma obrigação de investimento. Então tem uma faixa mínima, um volume mínimo de investimento que a própria tarifa me remunera para que eu faça esse investimento. O governo Rigoto e o governo Ieda investiram abaixo desse mínimo. Nós hoje estamos investindo 3 vezes mais. Mas que sorte a minha, né? Herdo isto e ainda tem uma Copa do Mundo pela frente. Aqui em Porto Alegre, 70 anos tem a CE. Nós tínhamos 12 subestações. O nosso governo já tem 11 contratadas e pelo menos 4 sendo concluídas nos próximos meses. Quer dizer, a gente chegou no limite da irresponsabilidade. Quer dizer, nós não podíamos nos tornar atrativos se qualquer empresário sério olha, bom, deixa eu ver qual é a condição de infraestrutura, quais são os incentivos fiscais, etc. Hoje, com a guerra fiscal que tem no Brasil, não é mais a isenção tributária ou o tratamento tributário que define a atração de investimento. Infraestrutura e qualidade da mão de obra. Isso é fundamental. Então, para a Copa do Mundo, nós estamos tranquilos em relação àquelas 8 obras de linhas de transmissão e subestação. Essa subestação do Menino Deus ali, perto do Beira-Rio, que vai atender o evento Copa, principalmente aquela subestação, estará pronta agora em maio. E ela é de uma tecnologia que já na Europa já era utilizada há muito tempo, mas que aqui no Brasil, com exceção da Copel, me parece, não era muito utilizada, que é do isolamento a gás. Então ela ocupa um espaço menor, a subestação. Estamos triplicando o número de alimentadores, de linhas de transmissão e etc. Então, evento Copa do Mundo, com a preocupação de termos já contratado 2 subestações móveis, eu acho que nós não vamos fazer feio. Agora, feio nós estamos fazendo sim, porque estamos recuperando um tempo perdido que não foram realizados investimentos. Mas esse não é o principal problema, que é a principal crítica que a sociedade faz em relação aos governos, que se pensam em políticas de governo e não de Estado? Secretário, é verdade. É verdade. Secretário, eu peço que o senhor segure um pouco a resposta para a Roberta, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos.